Veja, nesta edição, mais da metade da população brasileira tem excesso de peso. Merenda escolar. Projeto de lei deve proibir venda de alimentos gordurosos no ensino básico. Começa hoje em Manaus o primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. Espetáculo pirotécnico, Subida ao Glória e Recírio encerram o Círio 2013. Coletiva apresenta balanço da festividade nazarena deste ano. Entrevista com o diretor coordenador do Círio de Nazaré para o biênio 2014-2015. Hoje é 28 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre a saúde dos brasileiros. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revela que o percentual de pessoas com excesso de peso supera mais da metade da população brasileira. 51% está acima do peso ideal. O aumento atinge tanto a população masculina quanto a feminina. Na primeira edição da pesquisa, 11% dos homens e 11% das mulheres estavam obesos. Atualmente, 18% das mulheres estão obesas e entre os homens a obesidade é de 16%. São muitos os fatores relacionados à obesidade. O principal deles é a má alimentação. O principal fator é o fator dietético, né? Cada vez mais o consumo excessivo de massas, refrigerantes, fast food, bebidas açucaradas, associado a um estilo de vida sedentário, principalmente em relação a crianças e jovens, não é? Excesso de tempo em frente à TV, computador, jogos eletrônicos. As crianças estão cada vez mais sedentárias, os adultos também. A predisposição genética, isso é um fator de risco, e algumas doenças hormonais que podem desencadear a obesidade. Mas o principal, sem dúvida, é a alimentação e o estilo de vida sedentário. Foram entrevistadas 45.400 pessoas em todas as capitais e no Distrito Federal entre julho de 2012 a fevereiro de 2013. O aumento no peso pode acarretar diversas doenças. A obesidade ela é associada a uma série de doenças metabólicas, como diabetes, a pressão alta, né, hipertensão arterial, doenças respiratórias, como distúrbios do sono, a apneia do sono, problemas articulares, devido à sobrecarga do peso no joelho, levando à artrose, problemas de coluna. O consumo de frutas e hortaliças está sendo deixado de lado por uma boa parte dos brasileiros, mas ele é um forte aliado na prevenção de doenças. Pelo aporte de vitaminas e minerais, né, que contém nesses alimentos, pelas fibras, pela própria água que esses alimentos possuem. Então, contém radicais, substâncias antioxidantes que combatem os radicais livres no nosso corpo. Então, de uma forma geral, eles são benéficos para o organismo. Eles ajudam a combater a obesidade. Não só a obesidade, como todas as doenças crônicas que vêm junto com a obesidade. Apenas 22,7% da população ingerem a porção diária recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que é de 5 ou mais porções ao dia. Outro indicador que preocupa é o consumo excessivo de gordura saturada. 31,5% da população não dispensam a carne gordurosa e mais da metade, 53,8%, consome leite integral regularmente. Os refrigerantes também têm muitos consumidores. 26% dos brasileiros tomam esse tipo de bebida ao menos 5 vezes por semana. Bem, as gorduras saturadas, elas não só engordam, mas como elas entopem as artérias. Então, elas aumentam os níveis de colesterol, de triglicerídeo, de LDL no sangue, aumentam e enrijecem os vasos e faz com que, com o tempo, a pessoa possa desenvolver hipertensão arterial. Para melhorar essa realidade, vale praticar atividades físicas e, principalmente, ter bons hábitos alimentares. Adotar um estilo de vida com uma alimentação saudável, uma maior ingestão de frutas, vegetais, alimentos que contêm fibras, reduzir o consumo excessivo de massas, de bebidas açucaradas, alimentos adocicados, substituir os alimentos gordurosos, as frituras, pelos alimentos assados, grelhados, cozidos. De uma forma geral, para a gente evitar a obesidade, nós precisamos reduzir consideravelmente o consumo de carboidratos e o consumo de gordura na dieta. Então, a gente deve inserir no cardápio frutas, verduras, para que não sobrecarregue o organismo com esse excesso de carboidratos simples que vem dos açúcares, para que a gente possa equilibrar a nossa alimentação sem excessos.
O estado do Pará vai receber mais de 143 profissionais do programa Mais Médicos do governo federal. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, 72 médicos chegaram neste domingo em Belém e o restante deverá chegar ainda hoje. Na primeira etapa do programa, o Pará recebeu 50 profissionais brasileiros, um formado na Argentina e mais 62 médicos cubanos. Amanhã, os novos médicos participarão do programa de acolhimento que vai explicar para os profissionais da saúde algumas particularidades da região norte. Alimentos não saudáveis podem sair das cantinas escolares. Um projeto de lei aprovado no Senado proíbe a venda de bebidas com baixo teor nutricional ou alimentos com quantidades elevadas de açúcar, gordura saturada e sódio. O projeto ainda precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados. Conheça os benefícios de uma merenda saudável. Arroz branco com frango e legumes cozidos com jambu, uma merenda nutritiva que conquista as crianças. Peixe, arroz, feijão, suco, frango, feijão. O cardápio é renovado de 15 em 15 dias. Diariamente, os alimentos são alternados em carboidratos, proteínas, cereais, hortaliças e frutas. A merenda escolar da Rede Municipal de Belém segue normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A alimentação escolar é fundamental para todas as etapas desenvolvidas no período do turno escolar, onde a criança passa 4 horas fazendo as suas atividades pedagógicas, educativas e físicas também. Então, nesse momento, é preciso a ingestão de um alimento com valor nutricional adequado para repor todas as necessidades que o período requer. Um projeto de lei aprovado no Senado proíbe nas cantinas escolares a venda de bebidas com baixo teor nutricional ou alimentos com quantidades elevadas de açúcar, gordura saturada e sódio. Aqui o suco é natural e os alimentos cozidos. Lucas trazia biscoitos e refrigerantes de casa, mas depois que provou a merenda... Quando eu fui provar, achei muito boa e não gosto mais de trazer a merenda de casa. As crianças, logo que entram, primeiro de C1, primeiro ano, elas costumam trazer uma lancheira. Mas logo após que é conversado na sala de aula, é orientado de que nós temos toda uma orientação da FIMAE, através de coordenadoras de merenda escolar, das nutricionistas, que orientam e eles começam a experimentar. E depois dessa experimentação, eles deixam de trazer, eles gostam, eles mesmos nos pedem. O cardápio oferece 20% das necessidades nutricionais diárias de uma criança e, de acordo com a idade dos alunos, varia a quantidade e a consistência do prato. Para os alunos da noite, a merenda é especial. A maioria são jovens e adultos e trabalham durante todo o dia. Por isso, quando chegam aqui na escola por volta das 19 horas, recebem um jantar reforçado para que tenham bastante energia para aproveitar todas as horas da sala de aula. Neste ano, os ingredientes regionais foram incorporados na merenda. Exatamente. Este ano, a Prefeitura de Belém, através da FEMAI, conseguiu adquirir o açaí regional através da produção da agricultura familiar. E está sendo um sucesso esse novo cardápio que foi incluído e isso só traz benefícios aos alunos. E ainda falando sobre educação, o índice de abstenção no Exame Nacional de Ensino Médio deste ano foi de cerca de 29%, segundo dados fornecidos pelo Ministério da Educação, aliás, pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante. O número revela que quase 2 milhões de candidatos não compareceram aos locais de prova no sábado ou domingo. Mesmo assim, mais de 5 milhões de pessoas fizeram o teste. Foi o maior número de participantes já registrado no Enem até hoje. O aumento do número de participantes foi de 20% em relação ao Enem de 2012 e de 95% em relação à primeira edição do Enem em 2009. O resultado desta edição deverá sair na primeira semana de janeiro de 2014. Começa hoje em Manaus o primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal.
O evento reúne bispos dos regionais da CNBB que formam a Amazônia Legal, coordenadores de pastoral, religiosos, leigos e outros convidados. Ele é promovido pela CNBB através da Comissão Episcopal para a Amazônia. Vamos conversar por telefone com Monsenhor Raimundo Posidônio da Mata, coordenador de pastoral da Arquidiocese de Belém, que é um dos organizadores do encontro. Padre Cid, como está a preparação para o encontro? Marcos, nós estamos na expectativa da abertura do encontro dos bispos da Amazônia Legal, aqui em Manaus. Esse encontro vai reunir cerca de 60 bispos, né, de toda a Amazônia Legal, em torno dos problemas da região amazônica, como, por exemplo, o mundo urbano, as transformações provocadas pelo processo de urbanização, né, da Amazônia. Também vai se analisar a realidade dos grandes projetos para a Amazônia Legal, o tráfico de pessoas na Amazônia. Vai se tratar também, analisar a situação das populações tradicionais, indígenas e quilombolas, e também fazer uma análise da religião na Amazônia, das religiões na Amazônia. Aqui vai haver um estudo considerado muito interessante, tem muita expectativa sobre ele, que é uma espécie de mapeamento das religiões aqui na região. Em torno dessas questões, os bispos, reunidos com seus assessores, vão decidir, definir talvez alguns caminhos, algumas propostas de trabalho pastoral, já baseado naquilo que aconteceu em Santarém no ano passado. Algumas coisas, evidentemente, ali serão reiteradas, reforçadas e, quem sabe, também a partir daqui, alguns novos caminhos possam ser iniciados exatamente a partir dessa análise que nós vamos ter aqui da região amazônica. Este encontro, além dos bispos, reúne também assessores, pessoas que vêm, inclusive, de outros países, também reúne uma grande quantidade de meios de comunicação, que vem até de fora daqui do Brasil, e tem uma grande expectativa sobre ele. Esperamos que hoje, a partir de hoje, com a abertura até quinta-feira, realmente tudo isso possa produzir os frutos, né, para a igreja aqui na região. Obrigado, Padre Cid. Uma notícia de saúde: o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua realizará nos próximos dias 30 e 31 a 5ª campanha de captação de sangue e medula óssea. O objetivo é colaborar para a manutenção do estoque de sangue da Fundação Hemopa e aumentar o número de doadores de medula óssea no Pará. A meta é conseguir 200 bolsas de sangue e cadastrar 100 doadores de medula óssea. O Metropolitano é o hospital que recebe pacientes de alta e média complexidade. Eles realizam em média de 500 transfusões por mês. E a Justiça Federal do Trabalho de Marabá, no sudeste do Pará, multou a empresa Lima Araújo Agropecuária em mais de 6 milhões de reais por prática de trabalho escravo. Segundo o juiz Jonatas dos Santos Andrade, esta foi a maior condenação trabalhista do país por conta de funcionários mantidos em regime de escravidão. A empresa já depositou a primeira das 6 parcelas anuais e teve os bens e contas desbloqueadas pela Justiça do Trabalho. Círio de Nazaré. Foi anunciado neste domingo o nome do novo diretor coordenador para o Círio de Nazaré 2014 e 2015. Será Jorge Cherfan, que era membro da diretoria desde 2007 e este ano estava como diretor de evangelização. Ele conversa agora com a repórter Patrícia Nascimento sobre os desafios de ser coordenador desta grande festa mariana. Patrícia. Marcos, o nosso convidado no bate-papo de hoje é o Jorge Cherfan Neto, que é o novo diretor do Círio de Nazaré, anunciado ontem à noite, após a missa na Basílica Santuário. Isso. Jorge, como foi que você recebeu esse convite ou essa escolha do arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira? Com muita surpresa, porque eu digo que todos os casais que compõem a diretoria têm amplas condições de ser escolhido pelo arcebispo para exercer o cargo de coordenador da diretoria da Festa de Nazaré. Em todo caso, como eu disse ontem no meu discurso, quando eu fui apontado pelo arcebispo, nós estamos numa missão. E missão a gente não escolhe, missão a gente cumpre, tá certo? Então, dessa forma, foi com muita alegria, sei do peso da responsabilidade,
mas não medirei esforços para desenvolver um bom trabalho à frente da diretoria, a realização daquela que é a maior festa religiosa do mundo, que é o Círio de Nazaré. Agora você passou 4 anos na diretoria de evangelização. A gente teve esse ano números muito interessantes em relação à evangelização, foram mais residências visitadas, mais instituições visitadas, né? Como é que foi esse trabalho durante esse tempo todo? A finalidade principal da diretoria da festa, sem dúvida nenhuma, é a evangelização, né? E a diretoria de evangelização desenvolve várias ações. Eu destacaria uma conhecida de todos nós, por exemplo, que é a visita da imagem peregrina nos órgãos, nas empresas privadas, que hoje, este ano, nós tivemos um aumento de 10% com relação ao ano anterior. Tivemos também um aumento considerável, por exemplo, na saída dos livros de peregrinação. Ainda há pouco, o Sena do Diese nos colocava que mais de 120 mil residências foram visitadas e nessas residências foram realizadas as novenas marianas. Geralmente nós costumávamos colocar para distribuição 90 mil livros até o ano passado. Este ano há um mês do Círio, esses 90 mil livros já tinham se esgotado, tivemos que mandar fazer mais de 10 mil livros e se esgotaram também os 10 mil livros. Acho, sem dúvida, que esse aumento na evangelização, ela se tem como grande, vamos dizer assim, fato que tem impulsionado essa evangelização a visita do Papa ao Brasil por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Então, a cada ano, nós nos esforçamos, nós trabalhamos para o crescimento dessa evangelização, que é o nosso objetivo na diretoria da festa. Agora, cada ano aumenta, né? Aumenta o número de pessoas que participam do Círio de Nazaré, aumenta o número de pessoas que trabalham. Então, é uma festa que cresce a cada ano. Qual é a sua expectativa para esse ano de 2014? O nosso arcebispo quer e pede, conversa com a gente no sentido de que a cada ano o Círio do ano posterior seja melhor do que o Círio do ano anterior. Sob o ponto de vista de número de pessoas, mas acima de tudo sob o ponto de vista da espiritualidade do povo de Deus, não é? Nós faremos agora uma reunião de avaliação no dia 4 de novembro, onde cada diretoria vai apresentar o seu relatório com tudo aquilo que foi feito, com tudo aquilo que precisa ser feito para melhorar. E de posse desses relatórios, eu vou estudá-los, vou ter oportunidade de me deparar com os números, de saber o que de fato aconteceu em cada diretoria da festa. E a partir daí nós vamos começar a traçar os planos para o Círio de 2014. Tá certo. A gente continua conversando no próximo bloco, Jorge. Agora é com você, Marcos Valério. E você acompanha ainda nesta edição o espetáculo pirotécnico Subida ao Glória e Recírio encerram festividade do Círio 2013. Uma entrevista coletiva faz balanço da festividade nazarena. Imagens dos momentos mais marcantes da grande festa em homenagem à Rainha da Amazônia. Nesta terça-feira se comemora o Dia Nacional do Livro. Uma programação de incentivo à leitura em Belém reuniu crianças e jovens na Fundação Cultural Curro Velho. Aos 10 anos, Eric frequenta a biblioteca da Fundação Curro Velho diariamente. Os gibis são a sua preferência. Porque estimula o pensamento e a fantasia. Que tipo de gibi tu gostas mais? Qual é o personagem que tu mais gosta? Batman. Porque desde que eu vi o filme dele, aí eu fiquei pensando, será que tem gibi do Batman? Eu vim aqui procurar e achei. Para comemorar o Dia Nacional do Livro, a Fundação realizou uma programação especial. Além da leitura, a música e a exibição de vídeos foram as atrações. A programação contou com a participação de uma professora de literatura que fez um bate-papo sobre leitura com os participantes.
Uma pesquisa divulgada em março deste ano, denominada Retratos da Leitura no Brasil, revelou que nos últimos 4 anos no país, o número de leitores diminuiu 9,1%. O motivo apontado é a substituição do consumo de leitura impressa, como jornais, revistas e livros, pelo uso da internet e de outras mídias. Mas nas novas gerações ainda é possível ver resistência e o gosto pelo manuseio de um impresso. O livro sempre vai ter o seu lugar, né? Porque o livro é muito importante. A tecnologia está crescendo e não tem como, né, as bibliotecas não se adaptarem, isso é muito importante. Mas também as bibliotecas têm que trabalhar a ação cultural, com as crianças principalmente, os jovens, para que eles tenham o hábito da leitura. Nós estamos acostumados a ver o jovem que é acostumado na internet, nas redes sociais, a escrever errado, porque não tem o hábito da leitura, certo? Então ele escreve errado, não tem um vocabulário pobre, e a leitura é muito importante para isso. Fala aqui pra gente, o que você gosta de ler? Fala, filho. Gibis. Gibi? Qual é o gibi? Da Turma da Mônica, eu tenho 1000. Nossa, 1000 gibis? Que legal! É isso que eu coleciono. Você coleciona? E qual é o personagem da Turma da Mônica que você mais gosta? O Cebolinha, ele fala errado. Assim, ó, calo. Além do Cebolinha, quem você gosta mais também? Do Cascão. Ele é tão rápido, quando ele vira um cabrum de uma nuvem preta, ele já vai correndo que nem um raio. A biblioteca da Fundação Curro Velho fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, com intervalo para o almoço. A fundação fica localizada na rua Professor Nelson Ribeiro, no bairro do Telégrafo, em Belém. E ainda falando da Fundação Curro Velho, também inicia o 4º módulo de 2013 do projeto Choro do Pará. Ele tem o objetivo de aperfeiçoar músicos e inserir novos instrumentistas na arte do chorinho. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de novembro na Casa da Linguagem, na Avenida Nazaré. As oficinas são ministradas entre as 16 e 19 horas e reúnem o aprendizado do violão, cavaquinho, percussão e instrumentos solos como flauta doce, saxofone e clarinete. E vamos voltar ao vivo com a repórter Patrícia Nascimento, que continua conversando com Jorge Cherfan, novo diretor-coordenador do Círio do próximo ano. Patrícia. Marcos, a gente volta a conversar então com o Jorge Cherfan Neto, que é o novo diretor do Círio de Nazaré no ano de 2014. Jorge, conta um pouco para a gente como é que funciona esse processo de escolha da diretoria, né? Como é que funciona todo esse processo? Tá certo. O nosso arcebispo, ele escolhe um diretor e este diretor, como coordenador, tem um mandato de 2 anos. O diretor-coordenador é que monta a diretoria do Círio. Quando ele convida, a diretoria do Círio é composta por casais, casados, que praticam a sua religião na Igreja Católica, Apostólica Romana, e o coordenador é que faz o convite para aquele casal para integrar a diretoria. O mandato de um diretor, que não é o coordenador, ele é de 1 ano. Ao final de cada ano, a diretoria é dissolvida e aquele coordenador pode ou não, aquele diretor pode ou não ser reconduzido. A escolha é feita pelo coordenador e pelo presidente da diretoria da festa, que é o reitor da Basílica Santuário de Nazaré. E qual é o primeiro passo, então, agora que você foi escolhido novo diretor do Círio de Nazaré? Qual é o seu primeiro passo como novo diretor, né? Nós vamos tomar posse agora no mês de dezembro. Ao mesmo tempo em que eu tomo posse, a diretoria é dissolvida. Fica só o coordenador e o presidente. O coordenador com o presidente montarão a nova diretoria, reconduzirão ou não os atuais diretores, ou seja, ela pode inclusive ter uma transformação, uma reformulação de até 1/3 dos diretores atuais. Não é? E nós vamos sentar, ver como é que vai ser feita essa recondução e no dia 20 de dezembro
a nova diretoria toma posse, já com os novos diretores e a ocasião em que serão distribuídas, né, esses diretores nas diversas diretorias que compõem a diretoria da Festa de Nazaré. Agora, Jorge, existem alguns pontos que são muito importantes, né, que foram trabalhados ao longo de alguns anos no Círio de Nazaré, inclusive este ano, né, enquanto era diretor o Kleber Vieira, como a campanha contra o corte antecipado da corda, né? Qual a importância disso? Como é que você pensa trabalhar essa questão também? O verdadeiro romeiro, ele faz questão de levar a corda da Sé até a Basílica Santuário. Eu costumo dizer que aquele romeiro, entre aspas, que corta a corda, não é aquele romeiro que fez a sua promessa, não é o verdadeiro romeiro. Não é? Ao longo desses 2 anos, como você bem frisou, nós temos intensificado essa campanha para evitar o corte da corda. Inclusive, o Dom Alberto sempre aguarda a chegada da corda da berlinda no frente do Colégio Santa Catarina para abençoar os romeiros, abençoar todos aqueles que participam da procissão. Inclusive, ainda há pouco mesmo ele fez questão de frisar que aguarda até o último romeiro chegar. Não é? E nós vamos a cada ano estudar medidas, pensar melhor, no sentido de manter intacta a corda que traz a berlinda da Igreja da Sé até a Basílica de Nazaré. São muitos os desafios, né? Mas além de desafio, também é uma graça ser o diretor da Festa de Nazaré. Não tenho a menor dúvida. É uma graça de Deus. Ser diretor da Festa de Nazaré é uma graça de Deus. E eu peço muito a Deus, a Nossa Senhora, que me ajudem, né? Que o Espírito Santo me ilumine para cada vez mais fazer um trabalho de evangelização, levar Deus através, divulgar ainda mais a devoção mariana ao povo de Deus. E digo mais, não só a nossa cidade de Belém, mas ao nosso país, quem sabe até o mundo inteiro. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui. A gente deseja sucesso nessa diretoria. Eu que agradeço. Marcos, é com você. E ainda falando sobre Círio de Nazaré, na manhã deste domingo, centenas de devotos participaram da procissão da padroeira. A penúltima romaria da quadra nazarena reuniu paróquias de Belém. A procissão começou cedo, às 8 horas, e parou à Avenida Governador José Malcher, em Belém. Todos queriam prestar sua homenagem à Mãe de Deus. Janelas enfeitadas, belas molduras que envolviam o quadro mais bonito, pessoas em oração. A procissão da padroeira reuniu dezenas de devotos. Essa é a terceira romaria mais antiga da quadra nazarena, só perde para a Transladação e para os Círios de Nossa Senhora de Nazaré. Com 1 quilômetro e 700 metros de caminhada, a procissão da padroeira é a penúltima romaria da quadra nazarena. Essa procissão aqui é a penúltima, a procissão da padroeira, a terceira romaria mais antiga do calendário, só ficando atrás da Transladação e do Círio. E já aqui com aquele aperto no coração, já da saudade que vai ficando, a devoção continua, a fé continua, mas é hora que a gente começa a concluir o nosso trabalho de toda a organização que aconteceu ao longo do ano. São quase 2 quilômetros de caminhada que Dona Elinda não se importa em fazer. No auge de seus 80 anos, ela participa com alegria desta grande festa. Não sei se é o último não, né? Deus que sabe. Mas todo ano, Círio, Transladação, Recírio, procissão da festa, procissão das crianças, nunca faltei, nunca. E esse ano também estou fazendo uma homenagem para os 100 anos do nosso jornal Voz de Nazaré. Dona Lindomar participa todos os anos desta romaria que começou com um pedido à Mãe de Deus e hoje é agradecimento. Sempre participei, desde a minha operação, que eu fiquei com a barriga, 7 meses com a barriga aberta, eu me peguei com Nossa Senhora de Nazaré, que enquanto, se ela fechasse, que enquanto vida eu tivesse, que eu resistisse, eu acompanhava o Círio
amortalhada, acompanhe o Círio das Crianças, faça o texto de alvorada e faça essa procissão. A festa em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré está chegando ao final. Já deixa saudades e avaliações positivas. O Círio sempre surpreende positivamente. Meus critérios não são os números, meu critério é a qualidade, a piedade, a intensidade da vida espiritual, a vida cristã que cresce. E esta procissão, esta romaria, a procissão da padroeira, porque é uma festa bem paroquial nesta manhã de domingo, ela é exatamente a expressão do carinho de todos com Nossa Senhora. Maria que escuta, Maria que reza, Maria que é exemplo, Maria que cuida de todos nós. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, conduzida no cibório, chegou à Praça Santuário. Lá, os devotos da Mãe de Deus receberam uma bênção especial. A nossa proteção está no nome do Senhor. E pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, desça sobre todos os objetos de piedade aqui apresentados. E mais do que tudo, sobre as pessoas que aqui se encontram, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré. E uma noite de luzes, cores e beleza marcaram o tradicional espetáculo de fogos da Festa Nazarena neste domingo na Praça Santuário. O tradicional show pirotécnico reuniu milhares de fiéis. A noite de encerramento do Círio Musical foi do grupo de música católica Adoração e Vida. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. Ao final do show de música, cerca de 50 mil pessoas se reuniram em torno da Praça Santuário para assistir ao show de fogos que encerra tradicionalmente a Festa de Nazaré. Cerca de 2 toneladas de fogos foram queimadas em 10 minutos. Terminaram hoje as festividades da Quadra Nazarena. Muitas manifestações de fé e devoção marcaram o Círio de Nazaré de 2013. Nas primeiras horas desta manhã, a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré retornou ao Glória na Basílica Santuário. Dai-nos a bênção bondosa, Senhor. A cerimônia de subida aconteceu um pouco antes da Missa do Recírio, que encerra os 15 dias da festividade nazarena e as 11 romarias oficiais. Logo depois da celebração eucarística, presidida pelo cardeal Dom Cláudio Umes e co-celebrada pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, e pelo bispo da diocese de Propriá, em Sergipe, Dom Mário Servieri. Com o nosso irmão Alberto e seu auxiliar Teodoro e todos os ministros do vosso povo. Logo depois, um grande número de romeiros acompanhou o Recírio, que é a última procissão da festividade. A imagem peregrina foi conduzida da Praça Santuário até a capela do Colégio Gentil Bittencourt. Durante o trajeto de 650 metros, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi saudada por muitos devotos. E o mar de fé varrer as ruas da linda Belém. O aumento de peregrinos e a grande participação de fiéis nas 11 romarias assinalaram o Círio 2013. Nesta manhã, a Arquidiocese de Belém, a diretoria da festa e o DIEESE se reuniram para fazer um balanço da festividade nazarena deste ano. A tradicional entrevista coletiva concedida pelos organizadores do Círio de Nazaré apresentou um balanço com números da festa nazarena. O Círio 2013 foi marcado por dados significativos em relação à evangelização.
Foram mais de 120 mil residências visitadas em peregrinações e mais de 220 instituições receberam a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. O supervisor técnico do DIEESE, Roberto Sena, apresentou os dados sobre os impactos do Círio na economia paraense e dados finais das romarias. Os quase 78 mil turistas que passaram por Belém no período do Círio deixaram na cidade quase 66 milhões de reais. Nos últimos 10 anos, o número de turistas que vem à capital paraense para participar do Círio quase dobrou e conta com a participação crescente de jovens. As 11 romarias do Círio somaram um percurso de 131 quilômetros e 100 metros, com duração de 40 horas e 10 minutos no total, tempo superior ao que era estimado. O diretor coordenador do Círio de Nazaré 2012 e 2013 se despediu do mandato, que tem duração máxima de 2 anos. Kleber Vieira passou a tarefa a Jorge Scherfan Neto, que foi nomeado pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, em reunião na Casa de Plácido, ao final da queima de fogos na noite de ontem. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 40069211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos na próxima edição. Até lá!